Olá, vamos à nossa revisão de filosofia. Primeiro médio, filosofia, vamos lá comigo. Capítulo 7, ser humano como indivíduo e ser social. Então tá lá na página 53, tem um textozinho indivíduo e individualismo. Então esse capítulo vai fazer uma relação do ser humano indivíduo com o ser humano na sua relação com o ser social, ok? Então para isso, passou uma página aqui, para isso a gente vai conversar rapidinho sobre o seguinte. Lá na página 54, o ser humano como indivíduo. Então, nós temos lá o posicionamento do John Locke. É muito louco esse posicionamento, certo? Ele vai falar lá, ele se opõe à teoria do direito divino, ou seja, tudo tem que ter a vontade de Deus. Ele diz, não, peraí, não é bem assim. Então, ele vai advogar, ele vai defender o estado de natureza. Está lá no item Tome Nota, vai lá, dá uma olhadinha, certo? Ele vai dizer que o indivíduo surgiu antes do Estado, antes da sociedade. Então, esse é o ponto importante para você observar, certo? Para Locke, o indivíduo está em primeiro lugar, antes do Estado e da sociedade. E aí, ele vai defender o individualismo, na própria página 54, lá embaixo. Ele vai dizer assim, o individualismo é a doutrina segundo a qual a realidade é composta de indivíduos, de seres humanos, que são as unidades básicas, ok? Beleza? Então, vamos seguir aqui na próxima página, a página 55. Página 55 diz o quê? Vai falar no item Saiba Mais. Saiba mais é para você saber mais. Então, página 55. Em um sentido específico, pode ser entendido como a doutrina que propõe a abolição da propriedade. Isso é o coletivismo, certo? Mas aqui vai dar um outro sentido para esse aspecto coletivo. Porque Karl Marx vai defender, então, o individualismo. Mas no sentido que quando você tem o coletivo, o coletivo vai ser em prol do indivíduo, certo? Então, eu seria o sentido individualismo ou do coletivo positivo. Negativo é quando você suprime o individual. E positivo é quando o coletivo vai de encontro, vai de acordo com esse aspecto positivo. Então, é exatamente quando o coletivo tem como preocupação básica o indivíduo como ser social. Então ele se realiza, ele é indivíduo quando ele está se relacionando com o outro. Então nessa relação social é que ele se transforma em indivíduo. Aquela história do ser, da ontologia que a gente fala tanto, né? Ele se realiza na sua existência, nas trocas, nas relações, ok? Então, aqui você tem esses dois aspectos, beleza? Entendido aí sobre essa questão? Vamos seguir em frente. Então, na página seguinte, página 56, o ser humano como ser social é a continuidade desse mesmo tema. Então, ele vai falar que, para Karl Marx, a compreensão do ser humano como ser social é fundamental na perspectiva voltada para o coletivismo. Então, é importante que o indivíduo se reconheça enquanto indivíduo para a sua participação coletiva, segundo Karl Marx. Função social do indivíduo. E mais abaixo, lá no meiozinho, certo? Quando ele vai falar das ideias das classes dominantes, isso na página 56, a gente vai ter o quê? Marx entende que o indivíduo, tomado separado de uma sociedade, será, na verdade, uma ideologia da classe burguesa. Assim, a base do homem não estaria em sua individualidade, mas sim em sua atividade produtiva. Então, ele só é ser na sociedade capitalista se ele produz. Se ele não produz, ele é ignorado, certo? Esse é o pensamento do Marx nesse sentido. Tranquilo? Então vamos seguir adiante. A gente vai falar sobre o individualismo contemporâneo, principalmente o pensamento do Gilles Lipovetsky. E aí, nós vamos encerrando aqui, então, esse capítulo, primeiro capítulo 7. E você tem aí as atividades que estão colocadas, né? Principalmente aí nas páginas 50 e 59. E no capítulo 8, Sagrado e Profano, Filosofia da Religião. O que se trata isso? Então, já já a gente volta.